Bom, pessoal, nessa última aula eu trago para vocês um texto que ele encaixa perfeitamente nessa discussão que nós estamos realizando até aqui sobre a educação quilombola indígena, porque aí ele vai trazer uma discussão crítica, né? Essa autora, a Cândida Soares da Costa, ela vai trazer uma discussão crítica para a gente repensar, né, essa implementação da Lei 10.639 de 2003 na Escola Nacional, esses 10 anos da implementação dessa lei no currículo, né, da educação sobre as relações étnico-raciais no nosso país. Então é muito interessante porque se a gente já fez até aqui uma discussão falando sobre como se dá essa educação quilombola, né, nessas comunidades que têm os seus remanescentes de quilombo, né, que tem todas as suas tradições, né, como é complexo se pensar isso, né, mas é necessário que se tenha toda essa discussão para a implementação de políticas públicas voltada para as comunidades quilombolas através da educação quilombola, mas por outro lado também, como eu já falei aqui, né, sobre essa questão da produção de uma educação indígena, né, que dentro das comunidades, que é outro desafio que se coloca, como diante dos outros textos que nós já discutimos até aqui, e que isso perpassa não só uma discussão dentro do Estado brasileiro, mas também dentro das universidades, na própria produção do saber e na reflexão dessa produção do saber, que vai ocorrer na produção do material didático, que consequentemente esse material didático vai chegar até os alunos. Então, pensando aqui na nossa realidade do ensino básico, das educações pautadas, né, nas relações étnicas e raciais, né, como trazer isso para dentro da sala de aula e como é que está sendo implementado, esse texto da Cândida traz algumas reflexões pertinentes do ponto de vista de apontar esses 10 anos, né? Então, a professora Cândida Soares da Costa, né, eu sempre gosto de fazer uma introdução mostrando um pouco do currículo dessas professoras, desses pesquisadores, justamente com a maneira de termos eles como referências aqui nos nossos trabalhos nessa disciplina. Então, ela tem graduação em letras, né, ela é especialista, tem especialização em fundamentação didática e metodológica para a formação docente em nível superior e mestrado em educação pela Universidade Federal do Mato Grosso. Significativo tempo de atuação na educação básica, doutorado em educação pela Universidade de Graduação em Letras, especialização em fundamentação didática e metodológica para a formação docente no nível superior e mestrado em educação pela Universidade Federal do Mato Grosso. Significativo tempo de atuação na educação básica, né? É docente na Universidade Federal do Mato Grosso, onde atualmente é professora associada, atuando no programa de pós-graduação em educação no nível de mestrado e doutorado, e ela é coordenadora do Núcleo de Estudos e pesquisas sobre as relações raciais e educação. Tem especial interesse em temas relacionados às relações raciais e educação na sociedade brasileira, educação escolar, quilombola, racismo cotidiano, memórias e narrativas. Pesquisadora associada, né, à Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisas em Educação e à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras. Tá? Então, o artigo dela tem por objetivo, primeiro, compreender fatores que favoreçam ou que dificultam no âmbito da escola a implementação dos conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana no currículo da educação básica, em consonância com o disposto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, decorrente da incorporação dos artigos 26A e 79B, que eles foram feitos pela Lei 10.639 de 2003. Então, partindo dessa compreensão de que, ao estabelecer a obrigatoriedade quanto à inclusão dos conteúdos, tanto a Lei 10.639 de 2003 quanto a LDB, né, passaram a se constituir bases legais para que se implemente no sistema educacional brasileiro política curricular das diferentes modalidades e nos diferentes níveis de ensino que considere a história e a cultura brasileira, né, sob diferentes dimensões, legitimando como válido no âmbito da educação escolar. Então, o artigo ele tem por finalidade, primeiro, contribuir para o debate no que tange aos 10 anos dessa lei e a implementação de políticas curriculares de educação para as relações étnicas e raciais no Brasil. Então, ela vai trazer alguns fatores importantes logo nos primeiros capítulos do artigo, que diz o seguinte: ela vai contextualizar aí toda essa questão da educação brasileira, que durante muito tempo se pensou nessa única história, nessa unificação, nessa homogeneização do conhecimento, né, na educação brasileira. Essa sociedade uniforme naturalizou as desigualdades raciais, né?
e os conteúdos, né, dessa educação brasileira privilegiam muito mais os europeus em detrimento de conhecimentos acerca de indígenas, de africanos, né, e de seus descendentes negros no Brasil. Há, portanto, aí a questão do etnocentrismo muito forte, mas que apesar dessas leis que vão trazer essas diretrizes curriculares, a gente percebe que é muito ainda pertinente essas discussões, né? Há poucas aberturas, há falta também uma formação, né, mais apurada, mais cuidadosa em torno dos docentes para se trabalhar essas novas discussões na sala de aula. Ela expõe também, né, apresenta também a questão das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnicas, raciais e para o ensino de história e cultural brasileira, né, e africana, né, que vai apontar algumas perspectivas que serão necessárias para romper com essa educação brasileira única e histórica, né? Essa educação brasileira única sobre uma história, sobre uma mesma história, sobre o mesmo conteúdo. Então, é necessário, primeiro, reconfiguração do entendimento e do imaginário social sobre o povo brasileiro, né? Compreensão sobre quão importante foram e são os negros na construção e contínua reconfiguração da nação brasileira em todas as dimensões materiais e imateriais, né? Uma pedagogia revolucionária, né, que traga realmente resultados concretos no campo do currículo, problematizar esse currículo escolar que é colocado engessado, né, muito mais ligados, né, a esses grupos dominantes que silenciam outros grupos, né, que historicamente, né, são percebidos agora como construtores e como fundamentais na construção da identidade e ainda são construtores da nossa sociedade brasileira, né, que são os povos negros, os povos indígenas. E a pesquisa, então, aponta que na atualidade em que se tem em curso uma política antirracista no Brasil, existe um movimento por contradições no cotidiano escolar. Então, ela considera três importantes e contraditórios aspectos no que diz respeito à implementação dessa Lei 10.639 no nosso país. Primeiro, a questão da eventualidade das ações, formação docente e busca de caminhos pela escola. Então, a eventualidade das ações significa que nas realizações de projetos e ações pontuais, tanto ligada aqui aos projetos políticos pedagógicos das escolas, como ligadas às ações pontuais que são feitas para além de uma ligação muito mais propriamente, uma discussão feita dentro das escolas com relação à questão étnico-racial. Geralmente tem professores que realizam discussões étnico-raciais dentro da escola, mas não se faz uma discussão mais ampla e aprofundada e que se relacione com outras disciplinas ao longo do ano letivo, mas só se realiza reflexões pontuais. Isso é um pouco, digamos que é interessante, sim, é interessante, mas que seria necessário um maior aprofundamento, sim, para que isso não fique apenas nesse simplismo, mas que se fizesse uma crítica realmente em torno dessas questões, né? O livro didático, que não são neutros, né? A gente já vem falando isso aqui há bastante tempo nas nossas aulas, que as leituras, as narrativas, essas construções, né, que são feitas dentro dos nossos livros didáticos ainda apresenta a ideia desse heroísmo do povo branco, né, dos heróis brancos na nossa sociedade, enquanto o protagonismo dos sujeitos, né, dos indígenas, dos negros, é silenciado e até mesmo apagado, e quando aparece nos livros didáticos, aparece naquela ideia da representação do extermínio, da violência, enfim, não se traz o cotidiano realmente desses grupos nos livros didáticos, tá? E então, a formação continuada dos docentes é outro ponto importante nessa eventualidade das ações, né, de construir novas perspectivas no trato da diversidade humana e novos fundamentos para as relações étnicas e raciais na sociedade brasileira. A formação docente está também, né, nessa mesma perspectiva, vem falar sobre a formação docente sob a perspectiva da educação para as relações étnico-raciais, que propiciará o rompimento com as práticas educativas cerceadas pelas limitações impostas pela falta de conhecimento sobre a matéria. Então, é necessário, né, que haja, assim, para a implementação dessas leis, né, como na 10.639, uma formação docente, né, que dê outra perspectiva, né, que dê outros olhares para que o professor consiga planejar, realizar suas relações dentro da sala de aula, né, a sua produção do saber dentro da sala de aula através das questões étnicas raciais, né, e que esse debate não fique apenas na disciplina de história, mas que seja feito interdisciplinarmente dentro das realidades das escolas para que seja construída aí outras culturas escolares que não coloquem em exclusão esses grupos que até então, durante muito tempo, perdurou o silenciamento
ou mesmo a lógica de criminalização desses povos dentro da nossa sociedade, né? Como a gente vem refletindo ao longo das nossas aulas. Então, a busca de caminhos pela escola, a nossa autora aqui, a Cândida Soares da Costa, ela vem dizer que docentes em diferentes funções que se organizam e buscam caminhos, tanto no que diz respeito a conhecimentos necessários, quanto a redimensionamento metodológico, com a vista à efetivação de uma prática pedagógica que contribua para a construção de bases para a ressignificação das relações raciais na sociedade brasileira. Então, é necessário um envolvimento de todos, né? Que é condição para o sucesso de toda a política curricular. E, claro, pensando sempre em uma prática pedagógica onde faça essas reflexões, né, onde se coloque esses novos significados, essas novas relações dentro da realidade da escola, né, justamente como forma de implementações de política curricular, de educação, pautado nessas relações étnicos, raciais em nosso país. Então, as considerações finais do texto da Cândida Soares da Costa diz o seguinte: entende-se que com a lei trata da obrigatoriedade de inclusão dos conteúdos de história e cultura brasileira e africana na educação básica, faz-se mister que se recupere a dimensão de que a formação dos profissionais que atuam nessa área é de responsabilidade e competência das instituições de ensino superior e que, portanto, é imprescindível também a alteração dos seus currículos, pautando-se no que diz respeito aos artigos 26A e 79B da Lei de Diretriz e Base da Educação Brasileira. Então, o que a Cândida está querendo dizer aqui é que nesses 10 anos há muitos impasses, sim, há muitos impasses. Houve alguns avanços, mas é necessário um movimento que não aconteça apenas dentro da escola, mas um movimento que venha também dentro das universidades, nos cursos superiores, em disciplinas que sejam criadas, em cadeiras que sejam criadas, trazendo essas discussões. Esse curso aqui de graduação, ele vem dessa perspectiva aqui do que a Cândida está falando, porque nós estamos realizando aqui uma disciplina sobre a educação quilombola indígena. Se a gente for pensar há 10 anos atrás, não era possível ter uma disciplina que falasse sobre esses temas, né? Se falava do negro, se falava do indígena, mas em outras perspectivas, né? Mas pensa realmente em uma produção epistemológica, uma produção teórica, né? Uma discussão teórica, metodológica e uma discussão de ensino, aonde se paute nas relações, né, da educação étnico-raciais, nas questões do negro e indígena no nosso país, é algo que vem a partir da implementação dessas leis, a partir dessas diretrizes pautadas aí nessas relações étnicas e raciais, que isso se torna muito importante, que é o trabalho da Cândida vem colocar isso, as continuidades, as rupturas, os novos caminhos e as novas reflexões que precisam ser colocadas no cotidiano educativo escolar, né? E só é possível fazer isso através de um debate sério, comprometido e aprofundado acerca da implementação no currículo dessa educação antirracista, tá? Então, é evidente que a implementação de políticas curriculares para a educação das relações étnico-raciais exige investimentos financeiros, claro, não pode faltar aqui, que é primordial isso, né? Materiais humanos, no sentido de que, por um lado, recursos didáticos e paradidáticos, organização do trabalho escolar, formação docente que contemple adequadamente esses conteúdos. Por outro, que os sistemas de avaliação da educação em todos os níveis e modalidades considerem também os artigos 26A e 79B da Lei de Diretriz e Base da Educação, bem como as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnicas e raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, é um movimento que envolve muita gente, né? E envolve questões de financeira, tem que envolver as questões materiais, a produção do paradidático, que eu acho isso muito importante, dos recursos didáticos na sala de aula, porque se não tiver recurso didático fica muito complicado para o professor realizar uma outra perspectiva de aula, né, sobre essas questões, e também a formação desses docentes, né? Há a necessidade dessa formação, porque como trabalhar temas tão delicados, né, temas tão importantes, sem cair no achismo, sem cair no simplismo, né? Então, é necessária a formação. Se não tiver essa formação, principalmente em leituras, né, se baseando em leituras, em teóricos antirracistas, né, que nós já temos aqui no nosso país muitos autores, tem a Djamila Ribeiro, né, tem o Silvio Almeida, tem a Lilia Morici Schweizer, né, que são autores que têm feito uma larga produção historiográfica sobre as questões raciais do nosso país, sobre a educação étnico-racial, sobre a questão do lugar de fala dos negros, dos indígenas, mas que isso precisa
ser colocada à disposição dos professores na formação docente, porque se eu não conheço, como é que eu vou colocar em prática, né? Então a gente precisa pensar nessa questão que a ponta da lança realmente nessas discussões é o professor, mas a gente tem que pensar o professor como agente protagonista, mas passando pela formação, né? Passando pela formação, porque não adianta só a lei, né? É necessário que a gente analise como essa política pública da educação étnico-racial ao longo do tempo está sendo colocada em prática em âmbito federal, estadual e municipal, tá? Pessoal, a questão aqui dessa reflexão desse artigo da Cândida só temos uma questão que eu coloquei para vocês, para reflexão, para ser feita, né, como atividade fechando essa nossa disciplina, que é justamente quais os avanços e retrocessos na implementação da Lei 10.639 de 2013. Então, de acordo com as leituras, vocês vão colocar aqui uma resposta muito subjetiva, né, de acordo com essa leitura da Cândida Soares da Costa. Bom, pessoal, esse texto ele encerra a disciplina, né, porque ele traz justamente essa discussão do âmbito da educação nacional, né, da educação básica, mas também aqui a gente fez uma reflexão que se aprofundou tanto nas questões indígenas, como na questão dos negros, na educação quilombola, né, no nosso país, os desafios, né, os retrocessos, as dificuldades, mas também as conquistas, as vitórias. Então a gente não pode ficar entristecido, né, mas a gente precisa manter-se sempre atentos, né, diante dessas discussões, como professores, pesquisadores e pessoas que estão se formando em uma área, né, onde se coloca essas questões em pautas que são necessárias não só pelo reconhecimento, pela formação, mas por uma questão de cidadania, de humanidade, de direitos humanos e sociais, né, e políticos e culturais, né, é necessário sim que se realize esse debate, né, que se realize esse debate em torno desses diferentes discursos dentro do cotidiano da realidade da educação, da escola pública em nosso país. Então, espero que eu tenha contribuído um pouco diante desse debate, né, que a gente realizou nessa disciplina, para que acenda em cada um, né, mais questionamentos, mais aprofundamento, de acordo com as referências que foram aqui trabalhadas nessa disciplina. Então, até o próximo encontro. Agradeço a todos pela atenção.